Primeira Guerra Mundial e início do conflito. Nos anos iniciais do século XX, havia uma enorme competição entre as principais potências europeias, como a Inglaterra, a Alemanha e França, por exemplo, por mercados consumidores e território. Essa competição provocou na época enorme tensão e rivalidade entre os governos desses países. Com empresários em busca de novos mercados para consumirem seus produtos, o governo de cada país industrializado europeu disputou com seus concorrentes colônias na África e na Ásia, enquanto tentava dificultar a expansão econômica dos seus adversários. Algumas das medidas adotadas incluíam o fechamento de seus mercados a produtos importados, a disputa econômica que envolveu principalmente ingleses e alemães. Associados a essas disputas, haviam os movimentos nacionalistas. Esses movimentos tinham o objetivo de agrupar em um mesmo estado povos de matrizes culturais semelhantes, levando a um desejo de expansão territorial. 3 desses movimentos se destacaram entre os demais no início do século XX: o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. O primeiro movimento nacionalista tinha como proposta unir todos os povos eslavos da Europa Oriental e eram liderados em grande parte pelo governo russo. Na Europa Central, viviam os germânicos, e o movimento pan-germanismo pretendia anexar à Alemanha os seus territórios. O revanchismo francês, comandado principalmente pelo governo do país, tinha o objetivo de recuperar os territórios da Alsácia-Lorena, que a França foi obrigada a entregar à Alemanha após a derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1870, que era rica em carvão e minério de ferro. Com o risco de guerra iminente, as potências iniciaram uma corrida armamentista, fortalecendo os exércitos e formando alianças, dando origem à chamada Paz Armada. Depois de inúmeras negociações e tratados bilaterais, a Europa ficou dividida em 2 grandes blocos em 1907. A Tríplice Aliança, no início composta por Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, composta inicialmente por Inglaterra, França e Rússia. É importante dar ênfase no termo inicialmente, pois alguns países acabaram mudando de lado de acordo com seus interesses. Um exemplo marcante é o da Itália, que no ano de 1915 passou para o lado da Tríplice Entente por ter recebido promessas de compensações territoriais. No que diz respeito às disputas entre as potências europeias, 2 crises foram de fundamental importância para o acirramento das tensões entre os países. Entre os anos de 1905 e 1911, França e Alemanha chegaram perto de iniciarem uma guerra em disputa pelo território de Marrocos, no norte da África, no que ficou conhecido como a Crise do Marrocos. Para resolver o conflito de uma maneira que não envolvesse conflito armado, foi convocada uma conferência internacional na cidade espanhola de Algeciras. Após a conferência, foi decretado que o território do Marrocos deveria pertencer aos franceses, o que não agradou os alemães, que ficaram depois da Conferência Internacional com uma pequena faixa do sudoeste africano. Em 1911, a Alemanha tornou a provocar conflitos com a França, que forneceu para ela uma boa parcela do Congo para evitar uma luta direta. A segunda disputa entre as potências europeias, que foi marcante para o início da Primeira Guerra Mundial, foi a crise balcânica. Na Península Balcânica, existia um conflito entre 2 nações. De um lado a Sérvia, apoiada pela Rússia, e a Áustria, que era aliada ao país alemão. A origem do conflito se dá por volta de 1908, quando a Áustria começou o processo de anexação com a Bósnia e Herzegovina, contrariando os interesses dos sérvios, que pretendiam incorporar-se à mesma região, criando a Grande Sérvia. Nesse período, movimentos nacionalistas sérvios reagiram violentamente contra o processo de anexação austríaco. Diante desses conflitos, um ponto-chave sucedeu para que ocorresse o início da Primeira Guerra: o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austríaco, além de sua esposa na Bósnia, em 28 de junho de 1914. Grávilo Príncipe, o autor do crime, era um estudante que pertencia à organização secreta nacionalista Unidade ou Morte, apoiada pelo governo sérvio, que era ligado, como vimos anteriormente, ao governo russo. O assassinato do arquiduque ocasionou uma reação militar por parte da Áustria contra os sérvios, o que provocou o conflito de outras nações por conta da política das alianças, ocorrendo na seguinte ordem. No dia 28 de julho de 1914, a Áustria declara guerra à Sérvia. No dia 29 do mesmo mês, a Rússia declara guerra contra a Alemanha e a Áustria, em apoio ao país sérvio. No dia 1º de agosto do mesmo ano, a Alemanha declara guerra à Rússia e logo em seguida à França. No dia 4 desse mês, houve a invasão da Bélgica por parte da Alemanha e da Áustria, que tinham como objetivo dessa invasão atingir a França. Por fim, no dia 5 de agosto desse mesmo ano, a Inglaterra declara guerra contra a Alemanha.
O período total do confronto da Primeira Guerra Mundial foi de cerca de 4 anos, se estendendo de 1914 a 1918, basicamente dividido em dois lados. Do primeiro, Alemanha, Turquia, Bulgária e Império Austro-Húngaro. Do segundo, França, Inglaterra, Rússia, Bélgica, Sérvia, Itália, Grécia, Japão, Estados Unidos e entre outros aliados. O Brasil teve uma breve participação no conflito, sendo o único país sul-americano a entrar de fato na Primeira Guerra Mundial, cooperando com a Inglaterra em patrulhas pelo Atlântico Sul e enviando médicos e aviadores para a Europa, participando ativamente contra o país. De fato, a Primeira Guerra Mundial recebeu esse nome por se tratar de um conflito que envolveu as principais potências mundiais, se alastrando de maneira generalizada. Porém, seus conflitos terrestres se deram na maior parte do continente europeu, resultando na morte de milhares de pessoas. Fato esse, facilitado pelos avanços tecnológicos da época. Pela primeira vez, foram utilizados submarinos e metralhadoras em uma guerra de tamanha intensidade, o que ampliava ainda mais o poder de ataque e de destruição. Pode-se dividir o período da Primeira Guerra em 3 fases. De 1914 a 1915, tem-se a primeira fase, que foi marcada principalmente pela Batalha do Marne, que ocorreu no território francês, onde a França respondeu à ofensiva alemã da época, e ainda nessa fase foram constantes os movimentos dos exércitos pelo território europeu, o que ocasionou diversos conflitos e mortes. De 1915 a 1917 ocorre a segunda fase, que é caracterizada principalmente pelo estilo de batalha de trincheiras, que basicamente eram escavações feitas pelas tropas, onde essas eram utilizadas como abrigo, além de conterem obstáculos para conter os avanços das tropas inimigas, como arame farpado, por exemplo. De 1917 a 1918, tem-se a parte final do conflito, destacada principalmente pela entrada dos Estados Unidos em 6 de abril de 1917, além da Marinha Alemã, que, utilizando seus submarinos, afundou inúmeros navios de países considerados neutros em relação à guerra, com o argumento de que esses países transportavam mantimentos para seus inimigos. Foi o caso, por exemplo, dos navios Lusitânia e Arábia, dos Estados Unidos, e do navio brasileiro Paraná. O destaque da entrada dos Estados Unidos foi por conta do seu apoio financeiro e material ter sido extremamente importante para a vitória da Tríplice Entente e de seus aliados. Em 11 de novembro de 1918, as forças armadas alemãs não tinham mais condições de sustentar o confronto, assinando no mesmo ano o governo alemão o Acordo de Paz. Esse acordo agravava ainda mais a crise econômica alemã, que adquiriu diversas dívidas com a guerra. Assinando o documento, a Alemanha concordava em devolver aos seus adversários materiais de guerra e submarinos apreendidos, além de pagar indenizações pelos territórios invadidos. Certo, gente? Esse foi o resumo da Primeira Guerra Mundial. É um conflito muito importante para os estudos, não somente para vestibulares, mas também para entender um pouco da história da humanidade. Se você gostou do vídeo, considere deixar seu like. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para que esse conteúdo auxilie nos estudos de outras pessoas. Até breve!